Geração de placas. A geração de placas é utilizada para montar um esquema de placa de acordo com as amostras que foram digitadas. Para abrir a geração de placas, clicar em Placas, Gerar esquema de placas. Ele irá abrir a tela de geração de placas com os exames onde existem amostras pendentes de processamento. Se não existir nenhuma amostra pendente de processamento para o exame, ele não irá listar na tela. Caso ocorra algum problema de o exame não aparecer na listagem, pode ser que os parâmetros não estejam configurados. Verificar a configuração de placa e o cadastro de interfaceamento. Se mesmo assim não aparecer, verificar se o usuário possui permissões para o exame. Ao gerar a placa, ele irá gerar todas as amostras, independente se for nova amostra, primeira amostra ou repetição. Para gerar uma placa somente com amostras em repetição, selecionar Gerar somente amostras repetidas. Para gerar uma placa somente com controle médico, selecionar Gerar somente amostras de controle médico. Ao gerar a placa, também é possível selecionar uma data de corte. Por exemplo, pode-se gerar a placa com período inicial e final. Nesse caso, será gerada a placa apenas com amostras recebidas no mês de janeiro. Se o campo data de recebimento estiver em branco, ele irá gerar todas as amostras pendentes, independente da data. É possível também verificar a quantidade de amostras pendentes para processamento por exame. Clicar no botão Exibir total de amostras pendentes. Ele irá mostrar a quantidade de amostras pendentes para cada exame. Para gerar a placa, informar os marcadores de repetição ou controle médico se houver, informar a data de recebimento se for gerar de acordo com uma determinada data, selecionar os exames a serem gerados e clicar no botão Gerar esquema ou apertar o F3. Ele irá aparecer a mensagem de confirmação. Ao iniciar a geração da placa, ele irá exibir o acompanhamento do processamento. Após gerar a placa, ele irá demonstrar o esquema da placa na tela. Ele também deve ser impresso. No canto superior direito, ele demonstra o código de barras da placa. A placa será identificada geralmente com as duas primeiras letras são o nome do exame, neste caso IRT e ER, a data da geração e o número da placa. Se a quantidade de amostras for suficiente para gerar mais que uma placa, ele irá gerar várias placas. Caso o código de barras não apareça na placa, é necessário instalar as fontes de código de barras. Ele montou a placa de acordo com a sequência de amostras, preenchendo automaticamente a placa até formar uma placa completa. Após fazer a geração da placa, além de gerar o mapa da placa, ele também irá gerar um arquivo de entrada na pasta dos exames. Nesse caso, ele irá colocar o arquivo na pasta entrada. O arquivo gerado irá conter as amostras digitadas, colocadas na placa para dar entrada no processamento do equipamento.
O arquivo gerado irá ser formatado de acordo com a configuração de placa. Depois de gerar a placa, ele irá diminuir a quantidade de amostras restantes. Nesse caso, ele não gerou uma próxima placa porque no parâmetro está desmarcada a opção de gerar placa incompleta. Ele só irá gerar a placa se formar uma placa completa.